Ondas, ações que transformam. Um espaço para líderes com visão sobre estratégia, riscos e pessoas. Sintonize nessa frequência. Sejam bem-vindos ao mais novo episódio Ondas, nossa série de podcasts aqui na Marsh McLellan. Hoje eu estou aqui com duas incríveis profissionais, Ana Paula Santos, do IDES, o Instituto em Diversidade e Inclusão em Seguros, e a Lina Nakata, professora e presidente para a Professional Women's Network São Paulo. Querem se apresentar aí para o nosso público? Sim, olá. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Lina, sou professora, pesquisadora, consultora na área de gestão de pessoas. Eu ministro aulas sobre diversidade e inclusão, International Human Resources, entre outras da área. E na PWN tenho essa atuação de fazer o trabalho de networking, desenvolvimento de mulheres. Entendemos que é uma causa bem importante. Também tem uma causa na educação, que é uma área que eu gosto bastante. Então, essa é minha atuação. Obrigada. E você, Ana? Bom, olá. Eu sou Ana Paula de Almeida Santos, sou advogada, executiva da área de Direito, dentro do setor de seguros. Sou a presidente do IDES, Instituto pela Diversidade e Inclusão no setor de seguros, com uma longa jornada aí trabalhando desde a Confederação, lá atrás, em 2016, pela diversidade e inclusão no setor. E estou muito feliz pelo convite da Marsh McLellan. Obrigada. Isabel sempre muito parceira, Eugênio sempre muito parceiro, a Paula também. Então, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Bom, gente, o papo hoje aqui, a gente queria falar um pouquinho de sustentabilidade. As organizações aí têm se olhado muito para propósito, cultura organizacional, um ambiente de trabalho realmente saudável, equitativo. Os últimos dados de um dos estudos da Mercer, do Global Talent Trends, mostra essa preocupação cada vez mais crescente das organizações por esse ambiente equitativo. Ana, o que você tem observado dessas tendências ali no IDES, através do nosso mercado de seguros? Como é que isso tem crescido, se expandido? Olha, o que a gente tem visto é que com esse crescimento da polarização política, que deve ficar totalmente afastado dentro do mundo corporativo, a questão de confiança, ela tem sido realmente algo muito, muito presente. As pessoas hoje elas têm medo de se posicionar, até mesmo em ambientes mais amistosos, onde as pessoas já se conhecem há muito tempo. Há hoje um receio, porque você vê já as brigas acontecendo, as discussões e debates acontecendo dentro dos âmbitos familiares, entre amigos. Então, hoje o que a gente vê é as pessoas, ao entrar no ambiente corporativo, elas se ressentem um pouco de falar o que elas estão pensando, o que elas tendem a ter uma dificuldade de ter uma confiança naquele ambiente. Então, o que o estudo traz realmente reflete o ambiente que a gente vive hoje. Então, assim, pensar numa posição onde as empresas começam a acolher esses indivíduos, os seus funcionários, os seus colaboradores, é essencial para a gente ter aí um ambiente saudável dentro das corporações hoje em dia. Você falou bastante de acolher os colaboradores, Isso é um processo, ou seja, as organizações hoje que embarcam em toda essa parte de ter esse ambiente mais equitativo, mais saudável, elas têm que entender que isso é uma coisa gradual, uma coisa a ser construída. Exato. Como é que você tem acompanhado? O nosso mercado tem se transformado nesse sentido, na tua opinião? Olha, eu milito em relação à diversidade e inclusão desde 2015, 2016, do ponto de vista mais forte. A gente começou num trabalho ali na Confederação com um grupo de trabalho de diversidade e inclusão. O IDES surge daí, é um instituto completamente sem fins lucrativos que visa aí, de forma gratuita levar a diversidade e inclusão para as empresas, para as pessoas, por meio de seus parceiros, Marsh sempre foi uma grande parceira nossa. Então a gente vem vindo realmente num crescente, O olhar do empresário, o olhar daquele dirigente, do diretor, do gerente, do superintendente, ele mudou ao longo desse tempo. Eu vi jornadas muito bonitas de presidentes, de CEOs de empresas que
sentava numa mesa e falava, olha, eu não entendo nada disso, eu quero aprender. Né? E hoje, assim, dão aulas, né? Assim, é um espetáculo. E dão aulas com fatos na mão, porque eles veem o reflexo de uma jornada positiva, né, de inclusão dentro dos seus ambientes de trabalho. Então, assim, eu vejo assim, e com muito louvor, porque é isso. Cada empresa, ela tem o seu momento. Então, não adianta eu querer cobrar, né, às vezes, de uma startup a mesma autoridade que eu tenho de uma empresa mais consolidada. Mas o importante é reconhecer a jornada, reconhecer aonde você está e querer andar com ela. A inclusão, ela trabalha com todos os lados, com todos os aspectos. Então, essas jornadas são muito bacanas quando elas são verdadeiras, né, e quando elas realmente produzem esse ambiente de acolhimento, né, e de entendimento em que estágio que está. Né? Eu acho que a gente tem visto muito, acho que a Lina vai poder falar também muito disso, essa questão da discussão sobre o debate sobre a meritocracia. Né? Precisamos restabelecer a meritocracia. Gente, a meritocracia nunca saiu de onde ela está. O que as práticas de diversidade e inclusão elas fazem, elas dão ferramentas para que todas as pessoas consigam entrar numa disputa meritocrática de forma equitativa, de forma justa. Então, assim, por isso que nem todo mundo chega a uma posição de diretor, ou nem todo mundo chega a uma posição de analista, ou nem todo mundo chega numa posição de gerente, porque você precisa criar ambientes e ferramentas para essas pessoas alcançarem esses postos. Quem vai alcançar? As pessoas que têm mais méritos. Então, assim, ela nunca saiu da mesa. O que a gente luta é para que todos tenham condição de estar na mesa. Lina, essa questão da equidade, né? A Ana falou bastante, aí todo mundo está na mesa, né? Que nunca saiu da discussão. A PWN é, querendo ou não, uma organização global, né? Você lidera toda essa frente de São Paulo e equidade, eu acho que é uma coisa que começou muito forte, né, entre as mulheres. Como é que você tem observado essa questão da jornada das empresas, especialmente, naturalmente, aqui no Brasil? Muito bem. Globalmente, a PWN atua já há mais de 20 anos e no Brasil há mais de 10. Uau! E nós entendemos que a gente vai conseguir um mundo mais equitativo por meio das organizações, porque muitas decisões são tomadas, né, nesse âmbito empresarial e, com isso, né, as lideranças também precisam, né, ser mais equilibradas entre homens e mulheres. Então, essa é a grande premissa que nós temos. A PWN tem incentivado, né, que as mulheres cresçam. A gente sabe que também não adianta só mentorar mulheres ou só, né, trazer esse crescimento para o lado das executivas, mas também conscientizar as empresas, porque a gente sabe que, né, no final, quem vai movimentar tudo isso são os homens que atualmente, né, possuem maior parte do poder e influência. E a PWN, né, tem, então, né, trabalhado com engajamento masculino, com toda essa questão de, né, entender que o mercado, né, todo mundo pode ganhar com isso, com a equidade de gênero. E o movimento das empresas, né, a gente sabe que é gradual, como, né, a Ana Paula disse, né, a gente sabe que não é, né, um movimento radical, e muito pelo contrário, a gente vê várias voltas, a gente vê as empresas de um lado, né, ok, vai com investimento, tem uma fala sobre isso, um discurso, mas depois qualquer coisa, né, uma crise, a gente já vê o quanto que isso regride. Mas é um movimento que, né, no meu entendimento, temos visto vários avanços nesse tempo todo, nesse período, e a gente sabe que ainda são passos, né? Não tem como trocar toda uma liderança de uma vez. Não, claro. Mas a gente sabe que os ganhos também vão aparecendo. Eu queria te perguntar, você falou bastante, né, dessa coisa gradual. Eu sei que além da tua frente de mulheres, né, você tem uma frente acadêmica muito forte. E o tema geracional a gente já conversou algumas vezes, né? E as gerações mais jovens esperam realmente algo muito diferente das corporações hoje. Em termos de propósito, em termos de cultura organizacional, acho que salário tem sido a quarta coisa a ser considerada quando você vai dar aceite ou não numa proposta de trabalho. Queria saber se você podia comentar um pouco com a gente desse teu lado mais acadêmico mesmo, o que você tem observado.
Certamente. Eu conduzo uma pesquisa anual com centenas de empresas todos os anos no Brasil e também acompanho outros estudos. E essa tendência é realmente mais forte pelo lado dos jovens. Então, quando a gente olha a expectativa de um jovem, quando entra no mercado de trabalho, é já diferente. A geração Y já mostrava traços diferentes 20 anos atrás, mas agora a gente vê essa nova geração mais engajada com causas, tendo essa expectativa, né? Eu não vou dizer todos, né? Mas uma grande parte é muito firme de entender que empresas corruptas não estão no radar delas, de querer empresas que, né, queiram ser sustentáveis, que trabalham bem com diversidade e inclusão. A gente viu até no momento de pandemia, com aquele quiet quitting, as empresas, né, perdendo talentos. Sim. E muitos, né, era o quinto motivo mais alegado dos jovens, era justamente a empresa não ter esse propósito da diversidade no seu dia a dia. Então, entendemos que isso sim é relevante e essa nova geração vem, né, com essa quebra de paradigma, só não sabemos até quando, né? Eu acredito pessoalmente que é um propósito muito nobre, porém, a geração Y também chegou assim 20 anos atrás e a gente viu o quanto que, né, essa geração se adaptou ao que nós temos aí de mundo corporativo. Eu acredito que os jovens também vão se adaptar, porém vão levar mais tempo. Eu acho que a gente vai ter um pouco mais de equilíbrio, né? É o que eu vejo e é o que, né, entendo como uma tendência. É interessante, né, essa coisa de equilíbrio. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar junto, né, com o IDES há 10 anos atrás. Faz tempo já essa parceria. Faz tempo. A gente ficou falando bastante. Eu lembro na época de você me dizer o quanto era importante as empresas se conhecerem. Conhecer a sua demografia foi que a gente começou a apostar muito em censo aqui, exato, né? Começou a olhar isso de uma maneira mais bacana. Como é que é essa questão toda de você se conhecer, conhecer a tua população, quem são eles, faixa etária, gênero e tudo mais, em termos de um processo de se tornar uma organização mais equitativa? É essencial, né? Quando você tem algum problema médico, o que você faz, né? Você vai para o médico, ele faz uma anamnese inteira em você e manda você fazer exames, né? Então, ele está buscando informação, está buscando entender sua necessidade, né? Então, ele não vai mandar você fazer um complemento de ferro se você está com ferro bom. Claro. Então, eu acho que com as empresas funciona da mesma forma. Acho que não há dúvida, né? E aí, de novo, não importa o lado político, nós somos diversos, somos diferentes. Então, quando você olha um quadro de empregados, né, de funcionários de uma empresa, se você tem 79%, 70% composto por mulheres, você pode até ter uma questão ali para entender em que estágio, né, então, qual é a posição que essas mulheres estão ocupando. Mas você sabe que talvez a questão da mulher, da participação da mulher ali, não seja um grande problema. Pode ser a participação de afrodescendentes, pode ser a participação de pessoas com deficiência. Você pode ter outros tipos de diversidade que você fala assim, poxa, eu estou bem do ponto de vista de mulher. Será que agora não está a hora de trabalhar com outras? Às vezes, né, quando a gente... E aí tudo depende muito do tamanho da empresa. Quando você tem uma empresa muito grande, então você consegue olhar esses pilares de diversidade de uma forma muito holística, muito ampla, porque você está falando com um quadro de mais de 700 funcionários, 1.000 funcionários. Por exemplo, ano passado o IDES foi procurado por uma grande seguradora que queria um trabalho com a parte com 50 a mais. Que legal. Né? E a gente fez um webinar que foi um sucesso. Mais de 300 pessoas participaram. Então, assim, você fala, poxa, quer dizer, tem aí um ambiente que realmente é propício para a gente trabalhar, né? Existem pessoas interessadas em saber o que elas vão fazer quando elas atingirem a idade de 50 a mais. Então, o que foi isso? É conhecer a realidade que essa empresa tinha muito bem mapeado. Aonde ela está posicionada e como estão esses pilares de diversidade posicionados nela. Então, assim, sem esse entendimento, você não consegue endereçar. Então, empresas pequenas, eu falo que às vezes não adianta você criar pilares independentes. Às vezes é um bom comitê de diversidade, né, que olhe para tudo, olhe de uma forma mais holística ali, ele acaba funcionando bem, porque você começa a endereçar
por pílulas, de forma pequenas, alguns pontos. E vai ter sempre, gente, assim, a gente não pode tirar isso do radar. Vai ter sempre aquele assunto que toca mais a liderança, que toca mais o CEO. E a gente tem que ser sensível a isso e tem que se aproveitar disso. Claro. Né? Então, de repente, aquele CEO, aquela CEO são mais, tem mais inclinação, tem algum tipo de empatia maior por questões de pessoas com deficiência. Maravilhoso. Então, eles vão querer trabalhar isso de uma forma mais efetiva, sem deixar de olhar para o restante. Mas tem isso. Então, vai ter empresas que vão ser conhecidas por grandes práticas olhando para as mulheres. Maravilhoso, se aproveite disso. Isso não quer dizer que você não vai olhar para outros pontos de diversidade, até porque existe uma interseccionalidade entre os pilares. Isso é muito então, verdade. Onde assim, você vai ter uma mulher PCD afrodescendente, né? Você vai ter uma mulher PCD negra, você vai ter um homem deficiente gay. E assim, então assim, que vive uma relação homoafetiva, você vai ter casais homoafetivos que vão estar debatendo questões de maternidade e paternidade. Gente, assim, a interseccionalidade hoje, ela é reconhecida. Então, além disso, quer dizer, você olhando os dados, você entendendo a sua comunidade, e tem que entender que tudo isso não se conversa sozinho. Então, por exemplo, eu falo por mim, eu sou uma mulher 50 a mais, e tem uma ascendência indígena e tem uma ascendência negra, e italiana e portuguesa, e está tudo ali. Sim, claro. E está tudo relativamente bem próximo. Eu sou uma mulher mestiça, então assim, eu converso com vários pilares. Né? Eu tive uma condição enquanto criança que me obrigou, né, na época, né, na primeira infância, foi uma pessoa ostomizada. Então, assim, ou seja, se aquela condição continuasse, hoje a gente estaria falando de uma pessoa que tem uma condição que em alguns países é considerado com deficiência, uma mulher com 50 a mais e mestiça. Então, assim, olha a riqueza. Sim. E essa, quando você entra nas empresas, é essa diversidade que você encontra. Né? Eu falo, esse balaio, que é uma beleza, né? É muito legal a gente ver, né? Como é que as pessoas surgem, como elas são diversas, como elas se complementam. Então, entender realmente, né? Resumindo, voltando para entender a sua comunidade, entender o que é importante para aquele ambiente é essencial para uma jornada exitosa de diversidade e inclusão. É muito legal, Ana. Eu acho que é exatamente assim que a gente vê aqui na Marsh McLellan também. Eu tenho um time extremamente diverso e confesso para você que desde que eu comecei isso, tem sido um encantamento depois do outro. Assim, é muito legal. É muito legal. Eu tenho uma pergunta para a Lina. A gente faz muita coisa junta também, né? São duas grandes parceiras. E a gente sempre olhou muito porque a Ana acabou de colocar essa riqueza, essa complementariedade, essa intersecção quando a gente fala de comunicação. Eu acho que é um eixo que a gente trabalha muito juntas, né? Eu acho que a gente tem chegado aí num denominador comum bastante interessante quando quesita a comunicação. E eu acho que é uma das coisas mais importantes para as empresas hoje quando elas querem esse ambiente sustentável, esse ambiente equitativo, que, aliás, é uma coisa incrível para a tua reputação, para a tua marca, né? Até para a tua relação com o consumidor, que é também este consumidor muito diverso. Como que você vê, Lina, essa questão da evolução da comunicação junto de culturas organizacionais bem-sucedidas? Ótimo ponto. A gente vê que as empresas, pela sua comunicação interna e externa, elas vão criando a sua reputação, mostrando quais são seus valores, suas crenças, seus princípios, quem são suas pessoas, né? Quem aparece para o mercado, para fora. E aí também isso acaba repercutindo em produtos e serviços. Nos últimos tempos, a gente tem visto algumas empresas declarando, né, uma continuidade das suas políticas e práticas relacionadas à inclusão. A gente tem visto também outros movimentos, né, de empresas mostrando que vão continuar com seus programas, mas independentemente disso, o que eu percebo é que já há algum tempo a gente percebia que as empresas entravam nesse movimento por motivos diversos, né? Seja como a Ana Paula trouxe, por exemplo, por um CEO que entende que, né, se mostra mais próximo a alguma causa, seja algum pilar de diversidade específico ou não,
mas em grande parte eu, né, separaria em 2 grupos. Um grupo de empresas que, né, embarcou nessa por obrigação, por uma questão, né, de obrigações externas, seja para permanecer com capital aberto, por exemplo, na bolsa, ou, né, por normas, por leis. Na Europa, por exemplo, nós temos cotas, né, para lideranças femininas nas diretorias e nos conselhos de administração. Muita coisa de pay equity, né? Saindo Exato. na Europa, assim, várias Também. regulamentações passando. Isso, lá já há algum tempo, né? E que tem mostrado resultado. Então tem esse lado, né? E outras empresas também que entraram nessa porque entende que faz bem, né, para sua imagem. E um outro segundo grupo seria aquele que entrou nessa porque, né, entende que é uma convicção dessa empresa. Ela acredita, né, independentemente se isso não tivesse exatamente um retorno financeiro tão claro, até porque é difícil medir esse retorno financeiro pela inclusão. E o que eu entendo agora é que isso está se revelando, né? Então, esse primeiro grupo, ele está desistindo, né, dessas iniciativas. Esse segundo grupo não está desistindo. Sim. Porque quando você entende que você está lá só porque espera um determinado retorno, e esse retorno, esperar que isso aconteça em 2, 3 anos, talvez 5, é um tempo pequeno. A gente teve um período muito longo já, né, de grupos majoritários aí, depende, né, de cada um do seu contexto, mas que se você não consegue, né, ver isso de uma forma mais, né, genuína, é difícil entender que isso vai, né, prosperar. E esse segundo grupo permanece, porque ele entende que tem valores acima, né? Não é só você calcular, olha, investi tanto, retornou tanto, né? É criar essa cultura que vai acolher, que vai incluir, que vai gerar o senso de pertencimento, que eu acho que é o mais importante, né? Então, eu acredito que as empresas tenham né, aí revisto, né, agora que a gente vê esses posicionamentos, Sim, né, a é gente verdade. começa a ver um pouco mais, né, como foi tomada essa decisão antes, né, e o que está acontecendo agora. Não, muito legal. Você usou uma palavra muito interessante que é prosperar, né? Parte até do nosso propósito. Nosso propósito é construir a confiança para prosperar pelo poder da perspectiva, né? Que é uma coisa muito ampla, né? E essa perspectiva, ela vai varre absolutamente todos os campos, inclusive o de talentos, né? Então é muito forte realmente isso para nós aqui. Meninas, acho que a gente podia ficar conversando horas, né? Até porque a gente se fala 3, 4 vezes por semana. A gente está sempre com um monte de iniciativas. Vocês têm alguma coisa que vocês querem colocar mais aqui antes da gente finalizar a nossa conversa com os nossos espectadores? Eu acho que as empresas têm que ter um olhar pragmático. Eu sempre gostei muito de observar dinâmicas de mercado. Existe um movimento, e de fato, às vezes existe aquele movimento das próprias pessoas que estão naquele ambiente, que elas falam assim, cara, eu quero continuar olhando, eu quero continuar incluindo, eu não vou, né, eu vou pensar no bem-estar, né, eu vou pensar no bem-estar de uma pessoa com deficiência, né, hoje quando eu cheguei, acabei entrando no andar errado, subi de escada, eu achei maravilhoso ter na escada um espaço para uma pessoa com deficiência. Sim, verdade. Aquilo me chamou a atenção, porque as pessoas com deficiência estão aí, elas precisam trabalhar, elas precisam produzir, focar em fazer aquilo que é certo, né, aquilo que é bacana e aquilo que assim, realmente trabalha o ser humano como um todo. E o ambiente de trabalho, ele é um todo hoje. A gente não separa mais o indivíduo do que ele é na casa, do que ele é no trabalho. Então, acho que assim, ter essa convicção de fazer o que é certo, né, essa consciência, eu acho que ela deve permanecer. Então, eu acho que a minha mensagem aí, a gente tem que olhar e caminhar do ponto de vista independente muito do que acontece lá fora, mas abraçando o nosso maior asset, o nosso maior bem, que são as pessoas. Não, muito 10, Ana. Acho que é bem isso mesmo. E você, Lina? Eu queria deixar uma reflexão de que, por exemplo, né, na Europa, já que esses últimos anos, com, né, essa obrigação de se ter mais mulheres, né, começa com 20%, passa para 30%, e que se mostra, né, mais positivo do lado, né, de todos os aspectos, eu acredito que isso também, né, as empresas que estiverem mais conscientes e puderem também, né, se engajar para isso, é algo que faz sentido, é algo que, né, promove realmente maior inclusão e melhores resultados, né? Eu acho Com certeza. Que essa é a ideia. É forçar, porque os nossos vieses não permitem que a gente acredite nisso, né? Sim, então, sim, é verdade. eu acho que
é uma forma, né? Mas também concordo bastante com a Ana Paula, né? A gente entende que é isso, é fazer o certo, né? É fazer o certo, seja por uma obrigação, mas você pode começar antes. Com certeza, com certeza. Nossa, muito obrigada, meninas. Muito, muito rico o bate-papo. Queria muito agradecer vocês. Queria muito agradecer todo mundo por mais esse episódio, esse nosso podcast aqui do Ondas da Marty McClellan. Espero que vocês tenham curtido, vocês tenham aprendido. Fiquem ligados, a gente vem com mais. Obrigado por escutar a nossa frequência e ser parte da comunidade Marty McLennan. Esperamos você no próximo episódio de Ondas, Ações que Transformam. Descubra mais sobre nós visitando o nosso site. Acompanhe nossas redes sociais.